Meus caros irmãos e irmãs, celebração da Assunção de Maria, uma celebração muito querida pelo povo, dia 15 de agosto, transferida para este domingo, para aqueles lugares onde não é feriado e, portanto, não celebrada no dia 15, no Brasil, no domingo seguinte. Eu queria lembrar 4 pontos sobre esta solenidade da Assunção de Maria: a história, a fundamentação bíblica, a fundamentação teológica e o significado para nós hoje. A história antiga, esta era uma verdade já acreditada dos tempos apostólicos e celebrada na liturgia da igreja antiga. Em Jerusalém existe a Basílica da Dormição de Nossa Senhora, o que demonstra que era uma celebração desde o 2º século da era cristã. E essa celebração se ampliou e percorreu a história, porque todos os cristãos sempre acreditaram que Maria teve uma glorificação especial em previsão dos méritos de Cristo, e por isso ela foi plenamente redimida. A fundamentação bíblica nós vemos aqui nas leituras de hoje. Na primeira leitura do livro do Apocalipse de São João, podemos considerar a figura desta mulher como a figura da igreja, da qual Maria é o protótipo. Esta coroa de 12 estrelas são os apóstolos, as 12 tribos de Israel, enfim, o povo salvo e redimido pelo Senhor. E esta mulher, que é o protótipo da igreja, nenhuma força do mal poderá vencê-la. Na segunda leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, São Paulo fala da ressurreição de Cristo e depois diz que são glorificados e ressuscitados numa determinada ordem, todos aqueles que pertencem a Cristo. Daí se infere logicamente que Maria deve ser glorificada em primeiríssimo lugar, a mãe do Senhor. No Evangelho, Maria afirma ela mesma que tudo o que aconteceu com ela não é mérito algum da parte dela, é o que a proclamação do Papa Pio XII, em 1950, proclamação do dogma da Assunção, ele se refere. Não é mérito de Maria, ele glorifica nas palavras resumidas que são a proclamação desta verdade. Ele diz que é para a glória da Santíssima Trindade e pelos méritos de Cristo. E a própria Virgem Maria diz: porque ele olhou para a humildade de sua serva, e é por isso que todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Nós temos a fundamentação bíblica em outras passagens da Sagrada Escritura, que na proclamação do dogma, em preparação, como se fosse um grande quadro de contextualização, o Papa Pio XII lembra, ao fazer a pesquisa, se a igreja aceitava esta proclamação, porque não é a criação de uma verdade, mas a explicitação de uma verdade que a igreja precisava manter e não deixar se perder. Então o Papa Pio XII afirma isso. Na fundamentação teológica, nós percebemos que esta proclamação, ela está ligada àquela do dia 8 de dezembro. A Imaculada Conceição de Maria é o começo, a Assunção de Maria é o final. Responde a 2 perguntas que a humanidade sempre fez: de onde viemos, para onde vamos? Portanto, quando o Papa faz esta proclamação, ele procura responder não somente atualizadamente as perguntas que a humanidade faz, nós fazemos, eu faço, sobre o sentido da minha vida,
mas ele procura também combater a heresia que percorre a igreja desde os seus primórdios, a heresia gnóstica, que desmerece o corpo e que diz, no maniqueísmo que Santo Agostinho, antes de se converter, professava, que o corpo é criado pelo diabo e o espírito, somente o espírito humano, que é criado por Deus. Aí nós temos a profissão de fé logo no começo: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Para exatamente fortalecer esta verdade teológica, é que o Papa Pio XII proclama a Assunção de Maria. Toda a corporeidade humana, todo o cosmos é chamado à glorificação, porque é obra de Deus. E Deus, quando criou, viu que tudo era belo, tudo era bom. Ele não criou o mal, Ele não criou o pecado. Mas também o Papa lembra, além da protologia, a escatologia, que nós pronunciamos no final da profissão de fé: creio na vida eterna, na ressurreição dos mortos. Por isso, a proclamação da Assunção de Maria responde a estas verdades fundamentais da nossa fé. E por que Maria? Porque Maria é a criatura mais bela. E aí vem o significado para a nossa vida. Maria é aquela que foi criada e redimida plenamente antes da sua concepção, porque ela seria a mãe do Salvador, aquele que não poderia nascer e ter a carne marcada pelo pecado de origem. Maria não somente nasceu sem o pecado de origem, mas permaneceu sempre fiel a Deus durante toda a sua vida terrena, até a sua morte corporal. Papa Pio XII, quando diz que Maria foi assunta ao céu, ele corrige um pouco a teologia ortodoxa, que quando fala da dormição de Maria, supõe que ela não tenha morrido. E o Papa, com o dogma da Assunção, diz: não, Maria morreu, porque Jesus também morreu, mas a sua morte foi a morte dos justos. Ela não sofreu a corrupção, porque o seu corpo não foi marcado pelo pecado. Mas não precisamos pensar que a Assunção de Maria em corpo é este corpo, não. É corporeidade, diferente do corpo físico. Corporeidade é a extensão da nossa vida terrena, desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos. A nossa corporeidade, e o corpo faz esta função, é o estabelecimento durante a nossa vida terrena de relações de afeto, relações de amor, mas também relações de egoísmo, relações de rancor, de desunião. Em Maria não houve isso. Ela foi extremamente fiel e sim a Deus, do seu nascimento até a sua morte. Eu costumo comparar a glorificação de Maria, a glorificação da sua corporeidade, como o livro da nossa vida. Nós estamos vivendo cada dia, escrevendo uma página da nossa vida. Quando chega no final, quando nós tivermos que encontrar com Deus, para alguns muitas páginas precisarão ser queimadas, outros menos páginas, porque a gente escreveu coisa ruim. Mas Maria não tem uma escrita, foi como se todo o livro da existência de Maria fosse bordado a ouro, e todo o livro, toda ela, na sua vida terrena, ela foi assumida por Deus. Esse é o sentido de assunção, vem do verbo assumir. Deus assumiu Maria, sem nenhuma reserva, sem queimar nenhuma página. Ela é a criatura mais perfeita. Maria foi redimida plenamente a priori. Nós somos redimidos também a posteriori,
pelo sangue derramado de Cristo. Maria, em previsão dos méritos do seu filho, ela foi completamente redimida, e por isto, significado para a nossa vida, ela é nossa esperança, porque ela já está no lugar para onde nós vamos. Ela foi como a igreja vai, ela é o lugar da igreja na sua parousia, na sua manifestação final. Nós cantamos mais no dia 8 de dezembro, mas significa também para nós hoje: tota pulcra es Maria, et macula originalis non est in te. Toda bela és Maria, porque a mancha original e nenhum pecado esteve em ti. Assim como o anjo a saudou, isto é bíblico também. O anjo, quando saudou Maria, falou: ave, ó cheia de graça. Meus caros irmãos e irmãs, Maria e a festa de hoje nos dão esperança de viver, que apesar das tribulações desta vida, o futuro de glorificação nos aguarda a todos, porque uma representante nossa, uma criatura nossa está lá a nos aguardar. E eu termino exatamente com a pequena frase da Divina Comédia de Dante Alighieri. Quando ele fala da exaltação de Maria, ele tem uma frase belíssima: querer ir para o céu, querer ir para Jesus sem Maria, é como querer voar sem ter asas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,